Olá, o TVL Debate está começando aqui pela TV Legislativa de Blumenau. Já temos aqui os nossos convidados, Ademar Cordeiro, engenheiro hidrólogo do CEOPS, também o Telmo Duarte, secretário de Defesa do Cidadão, e o professor Juarez Almonte, que é geólogo. São os nossos convidados para falar sobre enchentes. Desde 1852 é que Blumenau vivencia, sofre com as cheias do rio Itajaí-Açu aqui na cidade. Desde a chegada dos primeiros colonizadores, portanto, lá na época do doutor Blumenau, já tinha cheia, já tinha enchente, e isso nós vivemos até hoje, tanto que agora, no mês que passou de junho, foram duas elevações aí do rio Itajaí-Açu com uma enchente até de pequeno, médio porte, outra um pouco menor, só que as enchentes continuam preocupando e esse vai ser o assunto de hoje aqui do TVL Debate pelo canal da Câmara de Vereadores. Deixa eu cumprimentar aqui os nossos convidados. Professor Ademar Cordeiro, engenheiro do CEOPS da FURB, engenheiro hidrólogo, o homem que faz as projeções aí de elevação do nível do rio e que se considera enchentólogo. Não é isso, professor? Tudo bem? Tudo bem, Rodrigo. Venho trabalhando há mais do que 2 décadas já aqui no CEOPS, né, fazendo o trabalho de previsão de enchente, na parte de enchente, então virei um esperto em enchente, né, nessa parte ali. Além de ensinar os alunos na hidrologia hidráulica, hidrologia mais é a disciplina que trata com essa parte da quando chove, o que vai acontecer com o rio, né? Professor da FURB, né? Professor da FURB. Da Universidade Regional. Obrigado, professor, pela sua presença. Telmo Duarte, secretário de Defesa do Cidadão, que é a Defesa Civil aqui de Blumenau. Obrigado, Telmo, pela sua presença. Pois não, Rodrigo. Na realidade, a secretaria ela tem 4 diretorias, né? Tem a Defesa Civil, tem a Diretoria de Projetos, tem o Alerta Blue, hoje nós já temos meteorologistas também no prédio da Prefeitura, né? E temos a Diretoria de Geologia, né? E com essas pessoas que eu tenho o prazer de estar aqui hoje nesse programa, a gente consegue, assim, ter uma segurança maior, eu diria assim, na projeção das enchentes, né? No caso do professor, e também, assim, avisar com antecedência, uma antecedência pelo menos de 8 a 9 horas a população, para que eles tenham um tempo hábil de fazer retirada dos seus móveis e que mesmo tendo um prejuízo, que sempre todos têm, mas que não seja tão grande. Legal, Telmo. A gente vai ter 50 minutos aqui pela frente de conversa com o Telmo Duarte, com o Ademar Cordeiro e também com o geólogo, doutor, especialista também em meio ambiente, professor da FURB, o homem que mais tem tempo de casa na FURB, o servidor mais antigo nativo ainda. Foi homenageado recentemente, inclusive, pela Câmara de Vereadores, doutor Juarez Almonte. Professor, geólogo, obrigado pela sua visita aqui à TVL. Boa tarde. Pois é, esse é um assunto recorrente, né, das enchentes, né? Mas eu diria que nós vivemos hoje um momento muito singular. A humanidade vive um momento singular, não só nós aqui no Vale do Itajaí, mas a humanidade como um todo, que são o pico das mudanças climáticas. Então, o que a gente está percebendo, eu estudo o paleoclima, que é o clima de milhares de milhões de anos atrás, há mais de 30 anos. E o que a gente se dá conta é que nós estamos numa fase de desequilíbrio, de mudança, até porque já devíamos estar entrando numa era do gelo, mas ainda mantemos a era de efeito estufa graças aos efeitos antropogênicos humanos devido às emissões dos gases de efeito de estufa, né? Então, o que está acontecendo? Nós estamos prolongando um pouco esse tempo de calorzinho gostoso, mas às vezes nem tanto, né? Do efeito estufa. Mas já devíamos estar entrando numa era de gelo. Entende? Esse momento de imprevisibilidade é normal. Esses fenômenos meteorológicos extremos, que levam a inundações, enxurradas, desastres, né? Enfim, é consequência desse momento que nós estamos vivendo. Mudanças climáticas, então. Aí eu pergunto já para os nossos convidados aqui, professor Ademar, Telmo, Juarez, o que está acontecendo com o planeta, com Blumenau, em Santa Catarina, que até a NASA está considerando a maior quantidade de chuvas aqui no nosso estado, hein, professores, e Telmo também? Eu acho que, bom, eu trabalho com estatística assim, mais recente do que o professor Juarez, né? Então a gente trabalha com as enchentes desde, como você comentou antes, de 1852. Então, estatisticamente, a gente vê, observando, né, que a década de 70 houveram enchentes todos os anos praticamente. E depois veio a enchente de 83, 84 ali, os grandes enchentes, e depois deu uma calada nas enchentes aí, só se repetiu em 92. E agora nós estamos, parece que voltando nos anos 70, aonde que foi 2008, 2011 foi uma grande enchente, né? Todo no Vale do Itajaí.
Agora nós tivemos 2, e ano passado também nós tivemos uma. Sim. Então nós estamos uma repetição de enchentes praticamente, estou considerando ela parecido com o ano A década de de 70 que houveram enchente todo Você já trabalhava naquela época no CIOPS da FURB, professor? Não, eu cheguei aqui em Blumenau depois da enchente de 84. Quando a FURB montou o antigo projeto Crise, aí trouxe pesquisadores de fora para tentar entender um pouco o que estava se passando e tentar ajudar a cidade, que não tinha nenhum estudo, nenhum trabalho. Então a FURB fundou esse grupo que chamou de Projeto Crise. Uhum. Eu cheguei em 85 aqui, então antes eu não tive a experiência. Eu não sei tá... se o Telmo morava aqui já. Eu sou natural de Blumenau, sim, eu já tenho acompanhado. É claro que 70 a gente não lembra tanto, né? Mas, a exemplo de 83, 84, na época eu já andava de caiaque por aí, ajudando as pessoas, amigos meus que trabalhavam comigo em banco, né? Justamente a trazer leite e pão para o centro da cidade para o pessoal que estava preso em prédio aí. Isso já aconteceu várias vezes, essa situação em Blumenau. Inclusive que nós estávamos comentando durante a enchente, né, que havia umas previsões catastróficas aqui, que o povo de Blumenau vive uma tensão muito grande quando começa a chover forte, né? Eu, quando cheguei aqui em 85, que tinha um enxentólogo que trabalhou muito, passou muita experiência para mim, foi o Iago. O Iago era um funcionário da Celesc, até, e ele era quem fazia as previsões aqui para o município na época, né? E ele contava o que passou em 83, 84 e parece que caía as lágrimas. O pessoal contava e tinha muitos relatos daqui que as pessoas vivenciaram 15 dias de enchente em 83, né? Então, quando fala ainda que vai chover forte, que vai dar uma enchente de 13 metros, de 15 metros, as pessoas, é claro, entram em, psicologicamente, né? E a quantidade de chuva também. Aí eu pergunto, a gente já está vendo imagens aí da tragédia de 2008, já há um tempinho já enquanto vocês estavam falando aqui, e isso aí que aconteceu em 2008 também aumentou ainda mais a preocupação das pessoas e alertou aquilo que o professor Juarez falava das mudanças climáticas, dos morros descendo, da terra caindo, aí voltou ainda mais a preocupação depois lá de 83, 84, essas cenas aí de 2008 são realmente marcantes, né, para quem vivenciou nesse período. Veja que foi a partir de 2008, com o desastre, a tragédia de 2008, é que em todo o Brasil, logo na sequência, começaram a ocorrer também movimentos de massa. Isso só acontece quando o solo está mais encharcado que normalmente. Então, veja, logo depois, um ano depois que aconteceu em Teresópolis, a pior tragédia, segundo a ONU, que ocorreu no Brasil em toda a sua história. E assim, sucessivamente, foram ocorrendo cada vez mais movimentos de massa. Isso está ligado ao aumento das chuvas localizadas, concentradas. Veja que em 2008 nós tivemos chuvas de 540, né, Telmo, aqui quase 500, quase 500. Nós tivemos 490. Era secretário e no Baú, na época, diretor. Né? E no Baú foi 650 em 3 dias. Quer dizer, uma chuva, historicamente, nunca tinha ocorrido algo parecido. Né? Por que está ocorrendo isso? Naquele período, enquanto no oeste de Santa Catarina, nós tínhamos uma das piores estiagens. Então, isso é previsível nesses momentos de mudanças climáticas, sabe, do efeito estufa. Tu tem uma chuva concentrada aqui e acolá a 200, 100 quilômetros, uma grande estiagem. É normal. Quer dizer, o que nós temos que nos preparar para esses eventos, que, na minha opinião, serão cada vez mais frequentes e intensos. Nessa específica de 2008, realmente nunca tinha ocorrido na história toda da estatística da chuva, né? O que nós temos aí, num dia nunca passou de 170, não tinha passado de 170. Aí choveu 250, choveu 100 milímetros a mais, que é uma chuva muito forte, né? Não bastou, no outro dia repetiu a chuva de 250 milímetros. Desde a década de 80, quando o senhor chegou no CIOPS, até 2008, nunca tinha dado uma chuva da quantidade daquela. Desde a época que começou a se medir, que foi em 42, acho que foi começado a medir a chuva. Anos 40, né? Então. já tinha pluviômetro. Naquela época começou a medir. Então, desde aquela época, você tem estatisticamente 70 anos de dados e nunca tinha passado um dia de chuva mais que 170. E aí veio uma chuva de 250 milímetros no dia, no outro dia repetiu a mesma.
Então, quer dizer, foi um evento... E considerando ainda, professor, eu lembro que desde o início de agosto, esse evento aconteceu em novembro, né, de 22 e 23. Mas a chuva, ela já tinha iniciado, assim, mais persistente desde o início de agosto. Dia 5 de agosto, se não me engano. Isso. E eu lembro que nos finais de semana e durante a semana se resguardava um pouco, mas quinta, sexta, sábado, domingo era chuva. E daí nós já começamos a ter alguns problemas, inclusive na região da Coripós, nós tiramos famílias, que foi onde que alguns óbitos eu tenho certeza que foi evitado em função dessa medida que a gente tomou, e limpamos um galpão de uma empresa bem no topo, e o pessoal foi morar lá, ficou lá durante um tempo. E quando aconteceu o evento, esse pessoal estava lá, essas famílias estavam lá, né? Então, realmente, assim, já vinha de chuva, agosto, setembro, outubro, praticamente 4 meses de chuva. Eu lembro de ter subido em alguns locais, assim, no alto de morros, assim, que atolava até a canela a bota. No alto do morro, que é uma coisa que a gente não conhecia, né? É difícil tu ter no alto do morro locais de onde tu vai atolar o pé, né? E tu vê da forma que estava o solo encharcado. É isso, né? Que o solo já estava saturado e caiu essa chuva, né? Só naquele mês choveu 1.000 milímetros. 1.001. 1.001, 1.001 milímetros. 1.001 milímetros naquele mês, que é uma chuva... Tem anos que chove 950 milímetros, anos de seca chove 950. Só num mês choveu mais que o ano de estiagem. Novembro choveu, é. E geralmente as enchentes, elas ocorrem em 3 dias, como ocorreu agora, né? Blumenau se escapou de mais uma, na verdade. Começou né? a chover na madrugada de sexta, no sábado o rio já estava 6 metros por aí madrugada de domingo chegou a 8. Mas a chuva, os modelos estavam já dando muito, que ia chover mais a parte do Rio do Sul, naquela região lá, e no oeste catarinense, né? Então no oeste foi uma das piores enchentes que ocorreu lá também. E eles vinham até Rio do Sul e aí parava, né? Os modelos já estavam dando isso aí. Realmente que aconteceu, né? Que a gente viu ali que choveu. Na enchente de 2008, por exemplo, que daí é uma parte até bem do professor aqui, porque o que teve de escorregamento, né? Na enchente de 2008, nós, Defesa Civil de Blumenau, estávamos na pior fase nossa de, vamos dizer assim, de estruturação, né? Era o quarto andar, era uma diretoria, nós éramos em 7 pessoas, eram 7 pessoas, um diretor, um gerente, mais 4, 5 ali, né? O quarto andar da prefeitura estava sendo todo reformado e nós tínhamos mudado para um canto lá que parecia uma cancha de bote, eu sempre brinco que era um lugar um pouco comprido, mas não tínhamos colocado ainda a luz de emergência, que nós tínhamos um geradorzinho para nós, não tinha nada, nossa estrutura era ruim. Tanto é que a hora que a coisa começou a precisar de trazer os voluntários, trazer esse pessoal para nos ajudar, nós começamos a abrir paredes e tomando conta de outras salas. É né? relevante destacar o seguinte, de 2008 para cá, a Defesa Civil deu um salto qualitativo fantástico. Isso, com certeza. Tanto de Blumenau, como de Brusque, de Gaspar e de outros municípios, Ilhota inclusive, avançaram muito no que diz respeito não só a previsão, mas de proteção do cidadão também, né? Eu acho que esse é um dado relevante, um dado positivo disso tudo, né? Que é o papel justamente, né? O nome já diz tudo, né? Defesa do cidadão, é para proteger realmente a pessoa, né? De desastres. Porque é o seguinte, infelizmente nós aprendemos com as tragédias, né? Se voltar a acontecer alguma coisa como aconteceu em 2008 e nós não tivermos um pouco preparado, o que a gente vai dizer? Né? Eu acho que essa parte que as defesas civis estão melhorando fora do Blumenau, que melhorou também, mas antes já tinha alguma coisa, está sendo puxado um pouco para a defesa civil estadual, né? Que a defesa civil estadual nunca fez nada também para cá, nunca tinha feito nada, não tinha estrutura nenhuma. Então, além dela montar uma estrutura dela, agora está instalando o radar ali, que é a defesa civil também, ela está motivando as outras prefeituras também a se organizarem. E aí eu chamo a atenção de Timbó, né? Timbó fez a carta enchente e acompanha agora, a gente faz as previsões para eles também. Hoje lá. Brusque está fazendo agora, a carta hoje enchente. Brusque está fazendo a carta enchente também para assim alertar as populações, as cotas que cada uma está nesse trabalho local. preventivo. É um trabalho preventivo, né? Mas voltando à pergunta aqui ainda para ti, assim, choveu 500 milímetros, como é que desmoronou tanto morro assim, de que a estrutura da região não é muito boa para segurar 500 milímetros de água? Nós vivemos, assim como a região serrana do Rio de Janeiro, uma situação muito similar. Nós estamos na Serra do Mar, na região da floresta ombrófila densa, que significa floresta amiga da água. Por que isso? Por que essa denominação? Porque aqui chove muito. Aqui na nossa região chove da ordem de 1.700, 1.800 milímetros. Na Serra
cuja rocha está profundamente alterada. A pedra firme, a rocha dura, está a 10, 20, 30, 40 metros de profundidade. Olha, eu fiz um levantamento... Porque em regiões onde que tinha vegetação e também escorregou. Também, assim, teoricamente protegida, também escorregou, né? É verdade, mas eu explico. Tem um documento no Parque Nacional da Serra do Itajaí, que foi sobrevoado e se avaliou lá os escorregamentos e comparou-se com o restante da região, que não era um parque nacional. Lá também ocorreu o escorregamento, mas eles foram de dimensões muito menores e muito mais espaçado geograficamente. Enquanto aqui em Blumenau, no Vale do Itajaí como um todo, né? Fora o Parque Nacional, eles foram muito maiores e muito mais frequentes espacialmente. Veja, na realidade, os maiores escorregamentos não ocorreram em áreas com floresta. É que as pessoas muitas vezes confundem o que é uma floresta secundária, nova, cujo sistema radicular das plantas ainda não estão ancorando o solo, né? Enquanto uma floresta primária de 50, 70 anos tem raízes profundas e por isso ancora o solo nas encostas. Então, veja, esse aspecto é relevante porque o próprio governador do estado, quando sobrevoou o Baú, disse assim, olha, também o Baú está ocorrendo escorregamento. Pudera, lá tem bananeira, pinos, agricultura, uma floresta de 10, 20 anos, porque aquilo tudo estava desmatado 20 anos atrás, é uma floresta que nós chamamos de secundária, muito nova, que não está ancorando. Mas só para complementar, Ademar, a tua pergunta, eu diria o seguinte, ó, nós temos alguns fatores que foram relevantes para isso aqui e também na região serrana, onde eu tive a oportunidade de dar uma assessoria por 2 vezes lá em Teresópolis. Primeiro, a morfologia do terreno, ela é muito acidentada. Segundo, o fato de chover muito aqui há milhões de anos, a rocha se alterou até grandes profundidades, então tem solos profundos. E o terceiro é as ações humanas, a ocupação de áreas de APPs, né, que não deveriam ter sido ocupadas. Isso cria mais fragilidade nessas áreas. E quando choveu, como diz o Telmo, desde agosto, né, e depois daquela pancada grande, o solo já estava encharcado, houve uma sobrecarga de peso e o conjunto todo passou a deslizar. Agora, a gente viu algumas imagens aí de 2011 também, né? 2011 nós não tivemos deslizamentos de grande proporção, tá? Você que também ainda estava na Secretaria de Defesa Civil. Em 2011 eu não estava na Defesa Civil, né? Eu estava fora em 2010 e 2011, eu voltei logo em seguida. Então eu peguei as últimas 3 agora, né? Que foi 2 já esse ano, ou esse mês até, né? E a de setembro de 2013. Em setembro de 2013 nós tivemos em torno de 300 chamadas, dentre elas 90 de escorregamento. Esse ano, do início do mês, nós tivemos alguma coisa em torno de 90 chamadas em relação do 300. Nós tivemos 10 metros 51, né? E essa última agora nós tivemos 10 metros 18, já tivemos só ali em torno de 30 chamadas, quer dizer, em função do tempo de chuva dos escorregamentos. Eu acredito até que a população, de alguma forma, está começando a se conscientizar de que, no mínimo, ela deve limpar as calhas ou colocar calhas se não tiver na sua casa, direcionar essas águas e também fazer aquilo que eu peço direto, tirar o pacote salgadinho, a sacola de mercado da frente da boca de lobo. É um trabalho da prefeitura? Mas não é uma responsabilidade só da prefeitura, é uma responsabilidade nossa que moramos aqui. Sim. Né? Chamou a atenção agora na Copa do Mundo japonês, né? Limpando aquilo ali, estádio, né? Que coisa impressionante. Que coisa impressionante. Aqui o pessoal não tem a cultura de juntar, de limpar seu próprio terreno, joga as coisas por aí no lixo ali, depois a água vem e leva. Nós temos em Blumenau alguns sistemas de bombeamento aí que os senhores conhecem, né? E agora está para ser inaugurado já o dique da Fortaleza, que é um sonho de 20 anos daquela comunidade. E eu me sinto melhor, mais feliz do mundo e privilegiado de fazer parte disso. O Ademar chama atenção para uma coisa muito importante e relevante. E eu tenho consciência que tu vai confirmar isso 1000 vezes. Hoje a população é muito passiva, espera que o poder público, a defesa civil, vai lá salvá-los depois da tragédia. Então, aquilo que o Ademar estava chamando atenção. Os japoneses têm uma cultura muito mais avançada do ponto de vista de prevenção, do ponto de vista de educação. O que nós temos que fazer é transformar a nossa população que é passiva em proativa, né? Fazer com que ela participe efetivamente.
aquele exemplo que o Ademar chamou atenção lá na Copa do Mundo, os japoneses recolhendo lixo, é uma coisa, para nós, chocante. E é a rotina deles, a rotina né? deles, é comum, normal, né? E também que a gente sempre estuda em hidrologia, né, observa isso, que o rio, você tem que observar ele e deixar, porque ele leva as águas até o rio principal e depois vai para o oceano, né? E as pessoas acham que é um descarregador de lixo, né? Joga na beira do rio, aí na beira ele joga muita sofá, fogão, coisa, até carro. A gente tem algumas fotos, né, que alguns locais que jogam aí um carro velho na beira do rio, então. E além de jogar o lixo, existe o aterramento, né? Porque tem a calha do rio, eles vêm aqui, aterram o rio para fazer a casinha dele aqui. No passado, ocorreu muito. Agora está um pouco mais do controle da parte pública da cumprir a legislação, né? Então, você vem aqui, aterra, não está fazendo a tua casa. Outro vem daqui, aterra aqui, que faz aqui. Isso diminui a calha do rio e aí vem as enxurradas, né? Que tem o problema ali que aconteceu, foi muito em 2008, né? A maior também a enxurrada que o rio saiu fora, não dá conta, né? Mas também as outras enxurradas que chove 50 milímetros já começa. São Paulo já é 30 milímetros já que não consegue mais. Uma outra coisa que é feita também e que é impressionante, assim, são podas, cortes de árvore, ou mesmo o resto de sofá, né? Mas geralmente o pessoal ele poda, corta galhos de árvores e põe no final do terreno dele, quer dizer, próximo ao ribeirão. Na primeira vez que aquele ribeirão ele leva esse entulho, esse resto de árvore, ele vai levar para esses sistemas de bombeamento que a gente tem, tipo o dique da Fortaleza, na Santa Clara, Antônio Traz e por aí afora. O que vai acontecer? Vai entupir aquilo. E dependendo do tamanho da enxurrada, nós não vamos conseguir naquela hora chegar lá com o maquinário e fazer a limpeza dessas grades. Aí a população ela pode ser atingida por uma falta de condições da gente de limpar em função de uma trovoada, alguma coisa assim. Durante o período normal a gente faz a limpeza direta, isso acontece sempre. Agora, numa época assim de enxurrada, com certeza todo esse material, galhos, o sofá, né? Eu tive uma vez no Progresso, se eu não me engano, encontramos fogão, geladeira, sofá, bicicleta e mais não sei o que, tudo lá dentro, né? Quem estava lá na reunião vai lembrar do que eu falei, eu disse que eu não acredito que isso aqui foi vocês que colocaram, né? Isso o pessoal da Velho, da Vila Nova veio e colocou, porque ninguém que moraria nesse lugar ia fazer uma ação que trouxesse um prejuízo tão grande. Então eu não acredito que foram vocês que fizeram isso. Muitas vezes outros vêm lá com caminhão de largo. Eu acredito que não, eu acredito que tenha vindo alguém de fora, né, professor, para fazer isso. Porque não era eles que iam fazer isso. Não viu, né? E infelizmente não, infelizmente a população imagina que outra cidade vem ali jogar o lixo aí. Então se a gente está passando por uma situação, como diz o professor Almonde, de chegar perto disso, que isso vai ser mais recorrente, isso de uma forma é boa. Vai trazer uma educação, uma evolução para a nossa sociedade, de que nós temos que estar aprendendo com os erros. Erros não faltam, né? Desde 1852 que nós temos enchentes, já são mais de 70 enchentes aqui registradas. 91 a última. 90? Fechamos 91 a última desse final de semana. 90, então atualizando, mais de 70, precisamente 91 enchentes. Até ontem. Porque nos últimos anos houveram 5, né? Então, aí que eu pergunto para vocês, nos últimos anos 5, em 2008 choveu a partir de agosto, como disse o Telmo. Está chovendo agora já a partir de junho, com grande intensidade. 2014 é um ano de alerta, de preocupações exageradas, desnecessárias ou realmente preocupações que devem existir por parte da população? Podemos ter coisas pior para vir aí? Ninguém gosta de falar o que pode acontecer porque não se sabe exatamente, mas é um ano para ficar em alerta? Eu creio que sim, né? Porque na hidrologia, quando a gente estava avaliando essas enchentes que na década de 90 não houveram muito, eu imaginava que a tomada da bacia hidrográfica na década de 70 foi uma época que tinha muita agricultura, né? Eles cortaram muito e achava que a taxa de impermeabilização era muito pequena por causa disso. Aí passou um ano, vários anos sem muita enchente, mas agora está voltando de novo, então eu vejo que eu acho que não é muito por ali, né? E falando no alerta, é claro que nós estamos aí com o El Niño, nós não tivemos inverno até agora, nós estamos em julho, e esse ano eu coloquei casaco 2 dias só. Então nós estamos um ano atípico, dá para perceber que nós não estamos naquele inverno de 3 meses que geralmente ocorre, né? E quando está um ano mais quente, sempre existe mais evaporação do normal. E mais evaporação,
mais nuvens, mais chuva. E aproveitando a deixa do Ademar, O Juarez pode falar com a propriedade. El Niño, ela a princípio começou... O que é El Niño, em primeiro lugar, né? É o aquecimento do Oceano Pacífico Equatorial, mas é um fenômeno marinho atmosférico. E ele deve subir a temperatura da água do mar entre 1,5 e 3 graus centígrados. A temperatura vai se elevar. Mas pode chegar até 5 graus centígrados. A água do mar fica mais quente. Fica então. mais quente. Então, aquilo que o professor Ademar estava chamando a atenção. Vai ter mais evaporação, mais precipitação. Né? Mas eu tenho dificuldade de admitir que essas enchentes agora, deste mês, do mês passado, foram causadas pela El Niño. Porque ele vai se acentuar o aquecimento mais no final do inverno, né, Ademar? Sim, o El Niño está para vir ainda. Está para vir. Nós estamos numa situação atípica, Exato. mas o resultado não é ainda do El Niño. Não é. Ainda não é. Está para vir. O impacto do El Niño está para vir ainda. Está para vir. Então nós temos que ficar mais alerta e ainda. O El Niño exatamente. dura de 12 a 18 meses. Quer dizer, nós vamos ter um pico mesmo para o ano que vem, na realidade. Então, eu acho que temos que efetivamente, viu, Ademar, estar prevenidos aí, porque acho que vem mais chuva. Desculpa. Vem mais chuva, sim. Não há dúvida. Nós temos acompanhado essa situação do El Niño, da possibilidade do El Niño, né, que até agora, pelo que eu sei, não se confirmou, né? Tem agência americana estudando. Quer dizer, não se confirmou, né? Eles estão hoje com uma tendência de 50%, né? E para o final do ano um pouco mais, em torno de 80% de acontecer. Então existe essa possibilidade, né? Temos aí muito trabalho pela frente, sim, e é importante que a gente fique sempre acompanhando. A Defesa Civil perguntasse, por exemplo, se nós estamos atentos, alertas, né? Como Defesa Civil, sempre acompanhando tudo que acontece, né? Ainda bem que a gente tem muita parceria, né? Os dois aqui do lado, então nem se fala, são voluntários eternos da Defesa Civil, nos orientando, nos dizendo o que vai acontecer e preocupados com a cidade sempre, né? Agora, sobre a ação do El Niño, professor, dura em quanto tempo? Qual que de 12 a 18 meses, como média, né? Então, de um ano a um ano e... Um ano e meio. Né? Mas ele tem um efeito paradoxal, o El Niño, que é o seguinte, no sul deve aumentar as chuvas, no sul, e no nordeste deve diminuir as chuvas. Quer dizer, mais seco no nordeste e mais úmido, mais chuva no sul. Já Laninha é o contrário. Nós temos mais seca estiagem no sul e mais chuva no nordeste. Agora nós estamos entrando no El Niño, por isso que podemos nos preparar. Se a rotina continuar, teremos mais chuva sim. Porque por isso o termo El Niño, né? Porque ele era em dezembro, na época do Menino Jesus, que ele ocorre lá no Peru. Então ele tem que ir em torno até julho do ano que vem, um efeito, e não é só o aquecimento da água lá, tem outros efeitos que é também demonstrado que é El Niño, né? Por exemplo, do Pacífico, no caso lá no Peru, aqui também no Atlântico também aquece. E tem a mudança de pressões e outras variáveis também embutidas, dos ventos, tem outras variáveis embutidas. Mesmo que a água não aquecer tanto lá, não quer dizer que não tenha o El Niño. Quer dizer, pode ter um aquecimento de 2 graus, não 5, né? E ter os efeitos já aqui no sul do Brasil. E essas chuvas devem ser muito, muito elevadas, uma quantidade muito grande, diferente ou parecida com o que a gente viu agora em junho? Olha, nem sempre que tem El Niño, tem as elevações de chuva muito grandes. Foi o El Niño que a gente mais trabalhou, que os meteorologistas mais trabalharam, foi de 83. 83, o Blumenau ficou embaixo d'água aqui, foi por 20 mês, tu era 30, daqui? 30 tu era, dias. Eu não estava aqui, 31 dias depois, de 83, né? nós tivemos Temos enchente. já andava de canoa por aqui. Andava de canoa aqui, mas já foi quase um mês, né? Foi um mês. Então a frente parou e a evaporação lá do Pacífico vinha e alimentava o sistema e não saía daqui, né? Tanto que o rio subia, descia, né? E o pessoal não conseguia sair. Então esse foi o El Niño mais forte. Tiveram outros El Niño que não teve muitos, que mais ou menos o El Niño ele volta num ciclo quase de 7 anos, né? Se eu repetir. Então vieram outros El Niño e não teve enchente. Mas nós temos que estar sempre preparados. Não tem a certeza que vem, mas a gente tem que ficar sempre mais alerta, né? Daqui até julho do ano que vem. As probabilidades são maiores. A probabilidade é maior. Então nós podemos dizer isso. Não tenho a certeza que vai vir enchente grande. E a partir de quando, que mês que ele pode causar um impacto maior? Se no isso final acontecer? do inverno
início da próxima estação. Setembro, quando então. começa a se acentuar, né? Mas daí em diante ele vai prolongar por mais de um ano, né? Muito bem, a gente está vendo imagens aí da enchente também de 2014, agora em 2014 nós tivemos quantas até agora? 91 fechou com essa última enchente. 91, mas esse ano foram duas, né? Nós tivemos duas. No mesmo mês de junho, né? Justamente em julho. Muito bem, vamos voltar para cá agora, Gustavo, porque a gente vai fechar esse bloco aqui com os nossos convidados, o Ademar Cordeiro do CIOPS, o Temo Duarte, secretário de Defesa do Cidadão, e o Juarez Amonde, doutor geólogo também, professor da FURB. Estamos falando sobre enchentes, deslizamentos, consequências aí também das intervenções humanas no meio ambiente que trazem, né, prejuízos também para a gente. A gente viu aí em 2014, já em junho, 2 enchentes consecutivas e essas preocupações que os especialistas falaram aqui. Fazer um intervalo é rápido, a gente volta para falar daqui a pouco sobre prevenção também, o que fazer para diminuir os impactos da enchente, tudo isso e muito mais já já aqui no TVL Debate em instantes. Até já! Estamos de volta aqui com o TVL Debate pela TV Legislativa, o canal da Câmara de Vereadores. Hoje falando sobre enchentes aqui com os nossos convidados, o Ademar Cordeiro do CIOPS, o Temo Duarte da Prefeitura e também o professor Juarez Amonde, que é geólogo. Estamos falando sobre enchentes, deslizamentos, tragédias climáticas. Já falamos aí bastante nessa primeira parte do debate. Você que não acompanhou pode entrar no site da Câmara de Vereadores, câmarablu.sc.gov.br. Lá você vai encontrar todo o programa, então fica à sua disposição também. Vamos continuar aqui o nosso bate-papo no debate hoje sobre enchentes com os nossos especialistas. E aí eu pergunto para os senhores o seguinte: sobre o que pode ser feito para minimizar os impactos das enchentes, já que temos enchente já desde a chegada do Dr. Blumenau, que resolveu fazer a cidade aqui, às margens do rio Itajaí-Açu e outras cidades aí também aqui no Vale. O que está sendo feito, o que pode ser feito para melhorar, para diminuir os impactos para a sociedade, senhores? Eu acho que poderia começar a dizer da parte da meteorologia, que houve até um problema nessa última enchente aqui, né? A parte da previsão da chuva, né? Ainda a ciência não... claro que nós temos limitação de ciência, não é que o meteorologista está que ele não consegue errar, mas a limitação é da ciência. Os modelos, grandes modelos do CPTEC, do INPE, eles rodam a cada 12 horas. Então ele roda agora para amanhã de manhã. Mas em 12 horas há uma mudança na pressão, na temperatura, no vento, que essas variáveis mudam, né? E precisa grandes computadores para gerar esses modelos, que são computadores super os globais, né? Que são muito potentes, né? Quem roda aqui, o INEMET e o CPTEC, os 2 grandes centros aqui no Brasil. Agora com a chegada do radar meteorológico, então nessa chuva de curto prazo, por exemplo, nós estávamos reunidos à tarde para ver o que ia acontecer de noite, né? O modelo não consegue ver muito bem isso. O que vai ver bem vai ser o radar meteorológico. Então vai ser um input, uma coisa que vai acentuar o nosso trabalho. Espero que a Defesa Civil consiga uma saída lá que vai ter do Estado, né, para ter o acompanhamento ali. Então, com certeza isso vai acontecer, professor. E eu até digo o seguinte, essa chuva que aconteceu, a exemplo do sábado, que nós não esperávamos, né? E que acabou elevando o rio um pouco mais acima do que nós tínhamos, do que o senhor tinha avaliado naquele momento, né? E foi a mesma, parecida, eu lembrei muito de 2008, né? E eu tenho uma passagem assim, que eu estava dando uma entrevista para uma rádio, Rodrigo, às 10 horas da manhã, falando que nós teríamos tranquilidade à tarde, né? Isso é uma coisa que eu me cobro e lembro até hoje, né? Mas foge da nossa, né? E às 4 horas nós já tínhamos o primeiro óbito, né? De uma criança na Rua Araranguá. Então isso é triste, é ruim, a gente se sente culpado mesmo não tendo culpa. Eu teria feito alguma coisa? Não, mas pelo menos a gente saberia passar, ou teria informação para passar para a comunidade, que depois daqueles 800 milímetros ou 700 milímetros que já tinha acontecido no mês, nós teríamos um pico em 24 horas, 48 horas, de quase 500 milímetros, que resultaria em muitos deslizamentos. Então, eu queria chamar a atenção que o radar não vai fazer previsão de chuva, não vai fazer previsão de enchente, né? Não vai ser a salvação da pátria. Ele vai dar a chuva 3 horas para frente, ele dá. Então ele dá a quantidade de chuva e aí a gente pode inserir no modelo. O Theo pedir assim, vai dar 6 metros. E depois eu preciso da chuva, para fazer uma previsão que vai acontecer depois, eu preciso da chuva
E essa chuva, então, o radar vai vir com uma precisão bem maior do que a gente tem Sim. ali em tempo real. Continua sendo uma previsão, professor, uma previsão de chuva, não é que a chuva vai acontecer. A previsão, ela já é o nome, né? É uma previsão. Continua sendo previsão, só que o radar ele vê mais quantidade. Ele vê com mais exatidão. Uhum. Então ele vê a espessura da nuvem, faz os rastreamentos, né? Vai girando, ele vai fazendo o rastreamento, ele te dá o volume de chuva e ele tem que calibrar. A outra coisa que precisa muito bem é a telemetria. Uhum. Nós estamos já com dificuldade lá de manter a telemetria, que a gente fez um projeto com a SDS e a FURB que está arcando agora com os custos de manutenção. Então nós precisamos achar uma forma de quem vai assim arcar com esses custos de manutenção, que a FURB está fazendo alguma coisa assim de emergência, né? Talvez a Defesa Civil Estadual pode fazer isso, né? Que já é da bacia como um todo, né? Nós temos que ter uma boa rede telemétrica e um radar funcionando bem. Aí nós temos condições melhores de trabalhar e fazer uma previsão mais exata. Então essa é a parte de previsão que a gente precisa ser melhorada. Na parte de obras de rios, né? Aqui, ó, o desassoreamento dos rios, dos ribeirões, a prefeitura está fazendo, mas outras cidades têm me telefonado, tem alguma cidade que precisa fazer, tem algumas melhorias que precisam ser feitas sempre, né? Uhum. Isso a prefeitura, as defesas civis, o projeto JAICA, né, que fez alguma coisa aqui na antiguidade, mas era de alargar o rio daqui até a Foz, mas esse projeto não tem como levar à frente, porque hoje o impacto ambiental é muito grande, né? Então, uma das soluções que a Europa fez muito é alargar o rio. Uhum. Então, mas as cidades já estão tomadas, e como é que você vai mexer na calha do rio? De qualquer maneira, eu penso que nós poderíamos dividir as obras preventivas, vamos chamar assim, né? Uhum. Em duas categorias. As obras estruturais, que são essas que o JAICA pretendia implantar, que eu questiono muito também as propostas que tinham, como o canal extravasor e coisas desse tipo. Barragens secas, né, que fecham as comportas para amortecer a onda de cheia, e as obras não estruturais, que me parecem são as mais importantes, na minha opinião. São obras preventivas que têm um efeito garantido, que é a educação junto às comunidades, né? Enfim, todas essas atividades que não são necessariamente concretas. A carta enchente, essa cota enchente, a educação, né? A cota segura, confiável, né? Que a pessoa sabe a previsão em tempo real, né? Isso que a gente tem aqui em Blumenau trabalhado muito bem, tem muitos municípios que não tem, né? É que eu vejo, viu, Ademar, que a população quer muito dragar rio, retilinizar rio. Isso aí tem consequências que nem sempre são favoráveis. O senhor é a favor, professor Juarez, de ficar mexendo toda hora no rio, no ribeirão? Não, definitivamente não. Eu vou dizer por quê. Um rio é como o sistema circulatório humano. Se você corta um dedo, você altera todo o sistema circulatório, não só da mão e do braço. E aí ele cria uma instabilidade e demandam dezenas, décadas de anos para que o rio atinja um novo equilíbrio. Usando aquela dragagem que fizemos na década de 80. Depois das enchentes de 83 e 84. Quais foram as consequências? O que nós queríamos fazer com aquilo? Retilinizar o rio, dragar o rio, cortar curvas, enfim, fazer com que as águas de Blumenau saíssem mais rapidamente para o oceano e ir embora para diminuir as cheias aqui. Mas eu acho que é sempre melhor do que esse de Brusque, né? Que foi mexido na calha lá e teve alguma consequência. Quais foram as consequências? Aquela canal extravasor lá Mas o objetivo era diminuir a enchente aqui em Blumenau, nesse caso. Resolveu as grandes enchentes? Não resolveram. Mas criaram outro problema, que foi a ativação da erosão nas margens do rio. Como aumentou a velocidade, porque retilinizamos o rio, a velocidade das águas rumo à foz aumentou. Quando aumenta a velocidade, aumenta a competência da água, isto é, a capacidade de erosão e transporte. Resultado disso, historicamente, foi a partir daquela dragagem, retilinização que fizemos, que começaram a erosão nas margens. Hoje, o centro de Blumenau está sendo erodido em função daquelas obras. Entende? Só na região da Bela Vista, já uns 5, 6 anos atrás, o rio tinha alargado 50 metros
porque a velocidade da água ali é maior. E ali é uma planície arenosa, né? Então, come mais facilmente e leva embora. Ou seja, o rio que tinha uma largura aumentou em mais 50 metros. Ou seja, não só não se resolve o problema das grandes enchentes, como criam outros problemas paralelos. Sabe, eu acho que eu sou contra, salvo quando se tomam medidas contingenciais ali, depois de longos estudos hidrológicos, que o Ademar pode falar melhor que eu. Mas aí tem que ter longos estudos de estatística, de décadas de anos, para saber o que pode fazer dentro da calha de um rio. Para complementar, quando eu estava na Itália, eles tinham retinilizado algum rio e eles estavam voltando a fazer as curvas dos rios, porque não, principalmente na parte da agrícola que eles tinham lá, e modifica todo o sistema, assim, a velocidade aumenta, você acaba passando, né, o efeito para baixo e erodindo a parte de cima, que a velocidade é maior, né? A enchente chega mais rápido na parte da cidade vizinha de baixo, Erode, né? e a parte de cima começa a erodir. Então tem que ser muito bem estudado com alguns modelos de hidrodinâmico aí para ver as consequências, não é? Chegar lá, como foi feito aí, chegaram lá com as dragas, começaram a retilinizar. O ministro naquela época, que era o Andreasa, mandou umas dragas lá para colocar lá porque o Blumenau estava reclamando. Foi assim, empiricamente, sem estudo nenhum, né? Aí não dá para conceber esse tipo de coisa. O senhor a favor quando tem muitos estudos? Tem que ter uma estatística de décadas anteriores para ver como é o comportamento do rio. Sabe, não só do rio, quando eu falo do rio, é da seção da calha, da extensão, da velocidade da água ao longo das várias estações do ano, enfim. Você não pode criar uma instabilidade. Aquela imagem do sistema circulatório do sangue humano me parece que é adequado. Ora, se você corta uma mão, porque o que é uma bacia hidrográfica? Você tem todos os tributários correndo para uma calha principal, que é o rio, um grande manancial. No nosso caso, o rio Itajaí, a sul. Mas tem muitos mananciais, muitos pequenos rios e córregos. Quando você mexe num trecho do rio, a montante vai afetar. Quer dizer, tu cortou a mão aqui, o braço, o sistema circulatório humano todo vai ser alterado e pode levar até a morte, ou, no caso do rio, a desastres maiores até, como está acontecendo hoje. Olha quanto está nos custando hoje a estabilização dessas margens, desde lá da Bela Vista até o centro de Blumenau. E isso tem origem na dragagem, na retilinização do rio Itajaí. Lá na década de 80. Uma das obras que não tem esses problemas são as barragens, né? Então nós tem as barragens que foram construídas. Há elevações de barragens. Tem duas elevações, né? Tem umas outras propostas ainda, mas não sei quando vão ser realizadas. Então assegurar a água seria uma das soluções, né? Aqui uma que é necessário fazer um estudo e colocar uma barragem que é no Benedito. O Benedito passou por umas enchentes muito grandes e tem se repetido isso com maior frequência. Para nós é ruim que é uma água que chega muito rápido. Né? Benedito é em Timbó, para que as pessoas já Timbó, Benedito Novo. Benedito Novo, Rio do Cedro. Então tem atingido essas cidades e precisaria fazer uma barragem, por exemplo, naquela região para segurar um pouco mais a água. A Celesc tem umas barragens, mas podia ser umas barragens maiores para gerar um pouco de energia elétrica e deixar um volume útil, um volume para controle de enchente. Essas águas chegam aqui em Blumenau em quanto tempo, professor? Até para que as pessoas entendam, o professor Ademar é quem calcula, né, toda a elevação do nível do rio, quanto que vai chegar, em tal horário. E até já eu emendo aqui essa pergunta, explica um pouquinho para a gente como é que é o seu trabalho também, professor. Então nós temos que ver a água. Bom, a bacia, eu falo que a bacia do Itajaí, ela é composta por 4 bacias principais. É do Itajaí do Sul, que tem a barragem de Ituporanga, a bacia do Oeste, que tem a barragem Taió, a bacia do Itajaí do Norte, que tem a barragem de José Boatê, e as 3 bacias em torno de 3.000 quilômetros cada uma, né? A bacia aqui do Benedito é 1.500 quilômetros. É a 4ª bacia. E ela é mais próxima, né? Então, essa enchente que ocorreu no início do mês, praticamente, porque o Rio do Sul não teve problema de enchente. Lá no início de junho agora, né? A água que caiu foi toda aqui. Então, foi uma enchente de Rio do Cedro. Né? Rio do Cedro passou de 10 metros aqui. Foi uma das piores, né? Essa foi 10 e 18, né? A água de Timbó aqui é 6 horas. Então, tu tem que pegar a água daqui, jogar para cá, é 6 horas. Então, quer dizer, nós temos que prever a chuva que vai cair, para fazer uma previsão acima de 6 horas,
Tu tem que saber a chuva que vai cair, Sim. porque senão dá muito erro, né? Eu até gostaria de abrir um parênteses aqui, professor, e aproveitar a oportunidade, eu acho que é de suma importância. É o seguinte, as pessoas, muitas vezes leigas, elas não interpretam que esse trabalho que a gente faz não é uma receita de bolo. Não é uma coisa de 2 mais 2 dá 4. Né? Essa leitura ela é feita em cima da chuva que caiu, em cima da possibilidade da chuva que vai cair, onde essa água está, qual é o volume dessa água, se ela está atrás ou na frente das barragens, e se por acaso essa água está aqui na região do Benedito, como diz o professor. Né? Então tudo isso é levantado, não é assim uma coisa que se soma 2 mais 2. É muito difícil, é muito complicado fazer esse cálculo. E depende de onde cai toda essa chuva. Então às vezes as pessoas dizem assim, por que não avisam com uma semana de antecedência, ou com um mês de antecedência, ou porque não sei o que, eles não sabem, nunca pararam. Seria ótimo, né? Nunca, essas pessoas geralmente que fazem esse comentário, às vezes não da imprensa, mas na imprensa, né, em jornais, em rádio, ou em redes sociais, fazem qualquer comentário. Dessa forma, eles não conhecem, nunca pararam para olhar. Sem conhecimento de causa. Zero. Em hidrologia, por exemplo, os modelos, eu tenho feito uma previsão mais da minha experiência do que a modelagem. A modelagem, para errar de 1 metro, é normal. Quando tu faz uma previsão que erra de 50 centímetros, os caras, mas errou de 50 centímetros. Mas hidrologicamente, 50 centímetros não é um erro dos modelos, é o normal, né? Tá dentro da eu tenho feito coisas melhores pela minha experiência que tem aqui, que eu tenho adquirido outro treino. Agora, você colocar outro profissional para fazer lá, ele não vai conseguir porque os modelos não dão essa precisão, né? Então estamos até com dificuldade de que eu estou me aposentando para me substituir. Sim, né? até uma chuva localizada, ela pode mudar todo esse quadro, né, esse cenário. A chuva que cai na hora, por exemplo, nós estávamos fazendo previsão, começou a chover. 2 horas depois, a chuva que está aqui perto já começa a elevar o nível do rio. Então você não conhecendo a chuva, existe essa dificuldade de fazer previsão, não é tão simples assim. Bom, então eu estou falando, de Timbó até aqui é 6 horas, mas a chuva que cai na região já tem uma influência aí de 4 horas. Então, se eu vou fazer uma previsão com 8 horas de antecedência e não considerar um pouco da chuva, eu vou errar já no início ali. Então, eu tenho que colocar um pouco da chuva já, mesmo que ela não seja tão precisa, né? Para dar um erro menor. Da outra parte, eu tenho que saber lá de Rio do Sul. Quanto choveu naquela região lá, porque a água de lá passa toda aqui, né? E lá demora mais. E lá demora em torno de 18, 20 horas. Mas então dá para trabalhar nessa parte ali. De José Boatê leva 12 horas aqui, é mais próxima aqui. Aquela de Ibirama, né? Ela entra aqui em Apiúna, ela vem mais rápido, em 12 horas. Então tu tem tempos diferentes e você tem que analisar todos esses dados na região que ela cai para você colocar e fazer a previsão. Então é uma coisa muito complexa. É o que nós podemos chamar de sistema dinâmico complexo, porque são muitas as variáveis. E não tem como amarrar todas essas variáveis dentro do modelo. Por isso que a experiência própria, no caso do Ademar e no caso do nosso amigo aqui, são importantes, porque é uma experiência localizada na nossa região, que tem que ser utilizado efetivamente para a prevenção. Né? Ô, Thelmo, onde é que entra o Alerta Blue nessas intervenções aí de prevenção também? O Ademar estava falando aqui antes do intervalo que justamente lá onde ficava a Câmara de Vereadores, para quem está acompanhando em casa, lá onde era o plenário da Câmara desde a década de 80, e quando nós mudamos aqui para cá agora, no prédio aqui na Rua das Palmeiras com a 15 e deixamos lá aquele ambiente vago para a Prefeitura, né? No caso o Poder Legislativo, eu estou me incluindo aqui porque a TVL faz parte do Poder Legislativo, lá está sendo feito o Sistema Alerta Blue. Como é que estão as obras lá e o que isso vai beneficiar também a população? Aquele prédio da Prefeitura ele foi inaugurado em 82, né? Em 83 ele ficou ilhado e nas fotos aparece só aquele chafariz, o azul bonito do chafariz no lado da Prefeitura. Na realidade, hoje a Prefeitura está investindo muito nessa prevenção e na segurança em defesa civil. Né? Nós temos que colocar na nossa cabeça que Blumenau tem essa vulnerabilidade e não só nós e o poder público, mas a população toda tem que pensar como a gente. Então está sendo criado naquele espaço onde era o plenário da Câmara, o Alerta Blue, a Defesa Civil, a Secretaria toda de Defesa do Cidadão, ela vai descer para o primeiro andar, quando estiver pronta essa área, todas as 4 diretorias e a Defesa Civil e a Secretaria no primeiro andar, junto com o COB, que é o Centro de Operações. Nós queremos fazer ali alguma coisa, eu diria assim, até pelo tempo escasso que a gente tem, alguma coisa semelhante ao 911 nos Estados Unidos. Um representante de cada força.
e também do SAMAI e do Celesc, para que se o cidadão ligar para um determinado telefone ou que ligue para o 99, o 93, o 90, vai cair numa central onde lá vai ter alguém para dar essa resposta para a população. E lá nós vamos ter o Alerta Blue também, que é meteorologistas, que hoje não tem prefeitura, eu acredito, no estado que tenha isso. Nós já temos meteorologistas, técnicos em meteorologia. Nós estamos trabalhando sim para chegar mais próximo da perfeição, que não existe, mas a gente está buscando isso. Né? E junto com a parceria desses cidadãos aqui que estão do meu lado, que eu me sinto honrado de ser amigo deles, né? De poder dizer que sou amigo deles, hoje nós estamos bem perto da profissionalização, vamos dizer assim, de defesa civil na região de Blumenau. Né? O 100% ninguém consegue nunca em função de todas essas variáveis que foi colocado aqui. Né? Não é uma receita de bolo, cada evento é uma coisa. Como disse o professor muito bem, nós usamos um pouco do nosso conhecimento, dos anos que a gente passou em cima dessa situação, e às vezes dá um frio na espinha, porque a gente já viu alguma coisa parecida anteriormente e muito ruim, e tem eventos que se assemelham a esse. E a gente pensa, está muito parecido com aquele, eu acho que vai acontecer de novo. E às vezes, felizmente, não acontece. Mas nós estamos trabalhando muito na prevenção, e eu tenho o costume, assim, sempre que eu tenho oportunidade, de convidar as pessoas a visitar a prefeitura, a visitar a Defesa Civil. Nós estamos lá com a porta aberta para receber e tirar dúvida de cada cidadão, de cada cidadão da imprensa, cidadão blumenauense, e conhecer as nossas estruturas e conhecer o que a gente está fazendo. Com certeza esse governo do prefeito está preocupado com isso, e a gente tem feito e trabalhado em cima disso, de toda essa situação de segurança e prevenção. Tá certo, deixar aqui 30 segundos, professor Juarez Almonde, geólogo, fazer a sua participação final. A gente falou aí no primeiro bloco, para quem não acompanhou, para quem está chegando agora aqui na audiência da TVL, sobre o El Ninho, sobre o que pode chover ainda. Acho que eu até vou pedir ao professor falar dessas preocupações que existem ainda pela frente, para deixarem realmente as pessoas ligadas, atentas, né, professor? Obrigado pela sua presença aqui com a gente hoje. Sabe, essas anomalias climáticas estranhas, né, estão fora dos padrões usuais. Essa é a realidade. Né? Nós temos ondas de calor históricas no Brasil, na Austrália. Tivemos as piores ondas de calor do século na China, as piores ondas de frio nos Estados Unidos. Enfim, estamos vendo agora, inclusive, enquanto no norte do Brasil, no Rio Madeira, aquela região, nas nascentes do Amazonas, as piores inundações, enquanto em São Paulo e na região sudeste e sul, nós temos ali, onde estão as barragens hidrelétricas, né, as piores estiagens dos últimos 50 anos. Quer dizer, essas anomalias, e eu gostaria de, para fechar, dizer o seguinte: nós estamos vivendo um momento muito singular, que são as mudanças climáticas. Esses eventos extremos não são só aqui, são globais. Sabe? Os dados do IPCC, do painel intergovernamental de mudanças climáticas, estão mostrando que as mudanças climáticas vieram para ficar. Então, o que nós temos que fazer é nos prevenir, trabalhar preventivamente e nos ajustar aos novos tempos. Muito obrigado, professor Juarez Almonde, geólogo, doutor, especialista em meio ambiente, que inclusive foi homenageado pela Câmara de Vereadores recentemente como um dos servidores com mais tempo de casa na FURB, professor mais antigo lá da FURB, ainda na ativa. Telmo Duarte, secretário, obrigado pela sua presença mais uma vez. Nós é que agradecemos, como sempre, até porque sem a imprensa a gente não consegue chegar no cidadão. E principalmente nessas duas últimas que nós tivemos, Rodrigo, que foi nos finais de semana, né? Onde a dificuldade de chegar e informar o cidadão do que está acontecendo, até porque ele não está tão ligado na televisão, no rádio, e essa coisa vocês conseguiram para nós, toda a imprensa de Blumenau conseguiu. Então eu quero agradecer dessa forma, eu acho importante fazer esse agradecimento, agradecer a todos os funcionários da secretaria, né, que têm ficado os finais de semana com o Jogo do Brasil ou não, ficado lá e não ficam por ficar simplesmente, eles ficam com motivação. Eles são comprometidos com aquele trabalho ali. Então, isso não existe, né? Esse tipo de mão de obra é difícil de se encontrar. Né? Agradecer, assim, principalmente, nós não podemos deixar, além de todo o governo que nos dá apoio através do prefeito, né? Que nos tem dado um apoio muito grande, acompanhado todo o trabalho e se preocupado, mas eu acho assim, o maior agradecimento são para os voluntários. São para aquelas pessoas que saem de casa, que são treinadas e acompanhadas durante o ano e são, de certa forma, anônimos, né? Para toda a comunidade. Muitas vezes ninguém sabe que aquela pessoa que está lá no abrigo, que geralmente um abrigo é formado ali por 14, 16 pessoas, né? Que trabalham lá para manter aquilo organizado, manter aquilo de certa forma em condições de receber essa família, né?
e essas pessoas, e estão lá, e depois, quando se encerra, eles vão para casa numa boa, eles têm aquela missão, e eles se sentem felizes por isso. Né? Não recebe pagamento, não recebe nada, mas eles fazem aquilo com a maior boa vontade. Eu acho que o voluntariado que nós temos em Blumenau é uma coisa que se foi conseguido ao longo dos anos, e é uma coisa que eu acho assim de uma beleza fora do comum, e todo dia aparece mais alguém se prontificando a querer trabalhar conosco, né? E volto a dizer, prédio da Defesa Civil, a porta da Defesa Civil está aberta, e hoje no prédio da Prefeitura estamos lá à disposição. Obrigado, Telmo. Professor Ademar Cordeiro, popular enxentólogo da cidade. O senhor está preparando sucessor, professor? Ou vai trabalhar por um bom tempo ainda lá na CEOPS? Bom, eu queria colocar, né, o CEOPS é da FURB, né? Sim. E eu atuo, saí, mas eu estou de volta no CEOPS de novo. Sou professor, pretendo, hoje dá para trabalhar até os 70 anos, né? Então eu tenho ainda aí um bom tempo pela frente ali que pretendo trabalhar. Isso que é uma das coisas boas que é recomendado na vida, é não parar de trabalhar para ter a longevidade, não ficar em casa de chinelo. Então eu quero trabalhar. E muitas vezes de voluntário, como o Telmo falou agora, a gente não, na verdade não ganha para isso, nós ganhamos para dar aula. Eu sou professor da FURB e ganho para dar aula, então nós estamos lá no CEOPS como voluntário também. Eu trabalhei nessa enchente ali como voluntário no CEOPS, bem claro isso também, né? E nós vamos continuar trabalhando, porque é um serviço que nos dá prazer. O professor Disseu, que está lá também, vai para lá, o professor Hélio, o Mário, que está lá também, que é o nosso grupo, nós somos em 4, né? A nossa equipe ativo na FURB. E nós estamos lá de plantão, passamos noites sem dormir, fui assistir o jogo, voltei lá porque começou a chover de novo, né? Então nós estamos lá para dar apoio às defesas civis, não só de Blumenau, mas o pessoal de Rio do Sul pediu a previsão, eu dei a previsão que ia chegar 9h30, chegou 9h42, o de Gaspar também pediu a previsão, o de Indaial também, eu dei a previsão para ele, o de Timbó também. Então nós damos apoio àqueles que nos pediram para dar. Isso graças à minha experiência, né? Porque os modelos, como eu falei, são complicados, mas a gente está querendo, né, treinar alguém, né, para começar a pegar essa experiência, porque a experiência não se pega do dia para a noite. Não há um computador, um equipamento que faça essa projeção do nível do rio, professor? Existe modelo. O melhor modelo que funciona hoje na previsão é um que eu fui para a Itália, em Milão, na época, na década de 90. Foi em 90 que eu fui para lá. Eu fiz um curso de aperfeiçoamento lá, a primeira vez que fui para a Itália, por uma bolsa italiana, e eu achei um software muito bom lá, para ajustar o modelo. Eu, em 3 meses lá, fiz um ajuste do modelo que nenhum outro modelo, até os japoneses pegaram esse modelo e tentaram fazer também. E ele ganhou de todos os outros modelos. Então é um modelo que funciona, mas ele tem erro muito maior do que eu faço empiricamente. Uhum. Então os modelos não dão precisão adequada. Se eu falar para o Telmo que vai dar 6 metros e vai dar 8, poxa, a defesa civil, imagina numa enchente de 10 para 12, né? Pega muito mais casas, então os modelos dão erro até de mais de metro. Uhum. Então você tem que ser um expert, né? Além do enxentólogo, expertise, né? nas enchentes, no caso que eu sou por vários tempos, né? Teve outras pessoas que trabalharam no meu local, mas não conseguiram pegar essa expertise. Então nós temos que treinar alguém, né? Mas esse alguém precisa de uns 7, 8 anos para pegar essa expertise. Pessoa que vai tomar muito chimarrão lá com o senhor. Vou tomar muito chimarrão e coloco a disponibilidade aqui ainda do CEOPS da FURB para todos, não só para Blumenau, em primeiro lugar porque nós estamos em contato, mas outros municípios também. Tá certo, então. Obrigado, professor Ademar Cordeiro, que é engenheiro hidrólogo do CEOPS. Aos nossos convidados aqui, novamente, o nosso agradecimento. E você que está acompanhando também aí na sua casa, o TVL Debate, que fica por aqui e volta numa próxima oportunidade. Hoje falamos sobre enchentes, sobre mudanças climáticas, tragédias também relacionadas aí ao meio ambiente. Até a próxima, então. Tchau, gente.